Senhoras e senhores, quem achou que esse momento nunca iria acontecer, se enganou, porque ele aconteceu. Patrício Pitbull assina com o UFC. E entra na categoria peso-pena, até 66 quilos, a categoria que ele se tornou a lenda aí dentro do Bellator, construiu toda a sua carreira, e provavelmente, pelo que eu já li aqui, vai ser uma luta contra o Yair Rodrigues, que vai dar as boas-vindas para ele no UFC. É isso mesmo, Van? O que você achou da contratação? 36 anos de idade, já não é mais aquele Patrício, né? O que você acha? Não é mais aquele Patrício, mas eu acho que a vontade que ele tá de entrar no UFC e provar, ele mesmo falou que se preparem os pesos penas que o rei tá chegando, foi essa frase que ele usou. Foi. Então, Patrício vem do Bellator com disputas de cinturões nas duas categorias, né? No pena e no leve. Então, acho que preparado ele tá. O Yair Rodrigues, ele é um cara muito forte, que também é um ex-campeão, né, da categoria, mas o Patrício vem com um crédito muito grande no UFC, porque ele já entra direto para lutar com um ranqueado, né? Então, eu acho que, de repente, eu vendo alguns comentários e tal, a galera já estava até falando que o Patrício ganhando essa luta, ele já poderia até disputar o cinturão. Então, né, que seria também uma coisa meio, né, o cara vai, faz uma luta e já vai disputar o cinturão. Inédito, sim, né, vamos dizer. Não é inédito, porque acho que o Brock Lesnar, acho que chegando na divisão, já chegou disputando o cinturão, né? O Brock foi a segunda luta. Não era nascida ainda. Acho que foi mais ou menos isso. Aqui, Mr. Edson, só que o Yair Rodrigues, que também venceu o Brian Ortega, que nós estávamos conversando aí, né, na luta anterior, né, que tinha vencido o Brian Ortega ou o Diego Lopes, mas o Yair Rodrigues vem de 2 derrotas seguidas, apesar de a sua derrota ser para o Brian Ortega e para o Volkanovski. Mas ele é o 4º colocado do ranking. Chegou bem aí o Patrício, né? Você acha que se ele vencer essa luta, ele já pula direto pro cinturão? Ah, sim. Eu acho que é o correto, inclusive. É que essa contratação dá aquele agridoce, né? Porque a gente fica... até que enfim, né? Mas aí o Patrício tá com 37 anos, pô. Entendeu? É óbvio que é um cara que tem, pelas últimas lutas dele, você vê que ainda tá lutando em alto nível, tá lutando muito bem, não é à toa que o UFC contratou o cara, entendeu? O UFC não ia só contratar o cara, não, vamos contratar porque é legal. Não, o UFC vai dar tiro certo, entendeu? Então o Patrício, ele não é só o nome dele, ele tem desempenho ainda, e é uma luta dura já de cara, entende? O Yair Rodrigues, mesmo vindo atualmente 2 derrotas, é um cara que é duríssimo, entendeu? Não dá pro Patrício achar que vai chegar tendo vida tranquila, não vai. Mas eu acho que para ele é interessante porque é um cara que é muito experimentado, é um cara que tem uma experiência, assim, difícil de Yair trazer alguma novidade para o Patrício, entendeu? Não que isso dê alguma garantia de vitória, mas isso traz alguma tranquilidade no sentido de eu vou ali, é mais um dia no trabalho e tudo mais, sabe? Então acho que ele vai fazer tem tudo para fazer uma boa estreia, e passando o Yair, sim, tem que ser cinturão, entendeu? Não dá para você fazer um cara como o Patrício, até pela questão de idade também, tá? Fazer um cara como o Patrício, com o nome que tem, com o desempenho que tem, não, vou fazer ele vencer um monte de cara antes, não tem cabimento, entendeu? Esse cara tem a história dele, ele vai chegar no UFC com moral, e se vencer o Yair, cinta nele, não tem essa. Até porque também ele tá entrando já, teoricamente, lutando com um ranqueado, se ele vencer, ele já fica ranqueado também, né? Não faz sentido os caras descerem ele, tirarem ele do top 5. E querendo ou não, se realmente se concretizar a luta, que vai ser no dia 12 de abril, que é a mesma luta do Volkanovski com o Diego, ele já sai sabendo com quem ele vai lutar, né, para disputar o cinturão. Verdade, hein? É verdade. Data muito importante, então, hein? Então vocês têm que assinar o UFC Fight Pass lá pro dia 9, pro dia 10, vocês têm que contratar de novo aí.
Dá para assinar no dia. Assinar no dia, libera na hora, mano. Ah, então tá, bom demais. Mas, Vocês já estão já até teoricamente, habilidosos já aí nessa de contratar É. e descontratar. Mas teoricamente é isso, realmente se concretizar no dia 12, ele já sai sabendo com quem ele disputa. Eu, particularmente, não gostaria de ver uma luta dele com o Diego. Eu acho que eu preferiria muito mais ver a luta do Patrício com o Volkanovski do que com o Diego. Uhum. Assim, seria mais interessante mesmo. Até porque dois brasileiros ali, né? E seriam uma situação bem interessante, porque seriam um Patrício lutando pelo cinturão, que tipo assim, pô, não quero que o Patrício perca, pelo amor de Deus, sabe? E você vê um Diego, de repente, pegou o cinturão ali do Volkanovski, já vou enfrentar o Patrício? Putz, sabe? Não tem um minuto de paz esse menino. É sacanagem, então, coitado. Então, tipo, realmente é uma situação muito... Pra gente que é brasileiro, no caso, né? Quando a gente olha enquanto esporte, é uma situação muito boa para o Brasil, mas esse momentinho aí do peso pena para a gente tá delicadinho, né? Porque a gente pode ter um duelo de brasileiros que tem que empatar, sabe? Os dois têm cinturão. Puxa, verdade. E uma coisa que você não imaginava em janeiro desse ano é que, por exemplo, depois do segundo semestre, você poderia ter Diego Lopes e Patrício Pitbull disputando o cinturão dos pena do UFC. Ninguém faria um prognóstico desse. Não, nem o mais otimistas. Né? A única certeza é que o cinturão ficaria no Brasil, mas tirando isso, não tem nada. Exatamente. É verdade. E olha só, então nós falamos aqui de um cara que chegou na divisão, né? O UFC acabou liberando o Topuria para ir na divisão dos leves e acabou entrando um outro aí dentro da divisão dos penas que realmente já chegou com uma história pronta. Só que a pergunta aqui para vocês, tá aqui o Comunicação Visual, ele endereçou a pergunta para a Vanessa, mas eu também quero saber a opinião do Mr. Edson. Vanessa, o que seria melhor pro Charlinho? Aí nós estamos falando da categoria peso leve, tá? Porque como o Ilia subiu, o Topuria subiu, provavelmente ele vai lutar com o Islam. E aí, ele lutando com o Islam é o que vai sobrar pro Charlinho aqui, segundo a opinião, inclusive, do Comunicação Visual. Acha que ele tem uma disputa de cinturão garantida com o vencedor dessa luta? É a pergunta dele. Se lutar Ilia e se lutar o Islam, quem vencer? Cai no colo do Charlinho essa luta? Eu acho que se o Topuria vencer, eu acredito que por ele já ter o cinturão da categoria de baixo, o UFC não ia querer esperar muito ele para disputar o cinturão. Eu acredito que o Islam ainda poderia fazer uma luta a mais e depois acabar disputando com o Charles, mas eu acho que o Topuria, se ele vencer o Islam, eu acho que ele, até pelo histórico dele e por já ser campeão de uma divisão, eu acho que o UFC não ia esperar muito essa luta, não. Eu acho que já colocaria ele pro Charles, sim. E acho que seria uma boa luta pro Charles para poder até se provar novamente. Porque eu acho que o Topuria, querendo ou não, tem um pouco aquela gana que você tinha falado da vontade de lutar. Eu acho que o Topuria tem mais do que o Charles. Entendi. Ô Mr. Edson, o Topuria chegando nessa divisão aqui, peso leve, dá pra imaginar como esse cara pode ficar rápido ou forte dentro dessa divisão, cara? Olha, eu acho que ele chega muito bem nessa divisão, tá? Eu acho que nessa faixa de peso, eu acho que os atletas se adaptam bem, né, nessa questão de peso, porque são caras que estão cortando peso para bater 6-6, ele vai passar a cortar um pouco menos. Há uma adaptação, obviamente, né, porque o ritmo de luta pode ser outro, a potência dos golpes, mas sendo um cara que, por óbvio, já vem mais pesado, então acho que essa adaptação para o Topuria não vai ser tão problemática. E sim, tem que chegar lutando pelo cinturão, né? Não tem cabimento o campeão de uma categoria subir sem já ir pelas cabeças, né? Só que eu acho que no caso do Charles, isso embola para ele. Porque o Charles lutou a última vez, eu estava até conferindo aqui, né? A última luta dele foi em novembro de 24. Então, se o Charles esperar... Exato. Então, se o Charles esperar muito, pode ser que passe o bonde dele, sabe? Então, eu no lugar do Charles, assim, óbvio que é mais fácil falar sentadinho aqui na cadeira,
mas eu no lugar dele pediria uma luta no mesmo evento, entende? Porque aí você garante que você tá ali no radar, eu tô ativo, sou eu que sou o próximo, e não só eu lutei com o Chandler em 24, já fui campeão, entendeu? Porque pro UFC agora também, eu vou esperar minha vez. Exatamente. Então, pro UFC, estrategicamente falando, seria mais interessante ter um novo campeão da Rússia, como o Arman Tsarukyan, que é o atual número 1, né? Que está na frente do Charles, inclusive. Então, eu acho que o Charles deveria forçar primeiro esse embate, porque, obviamente, o Topuria subindo vai enfrentar o Makhachev, e aí, uma vez que casou essa luta, eu, no lugar do Charles, forçaria uma luta contra o número 1 para já garantir completamente minha próxima luta ser a disputa de cinturão, porque se ele esperar muito, pode ser que passe o carro dele. Muito bom. Concordo. Mas se bem que essa luta já rolou, né? Tsarukyan e Charles, não rolou? Sim. Deixa eu até conferir aqui. Sim, inclusive o Charles acabou perdendo, né? Mas, inclusive, até mais um argumento, né, pro próprio Charles, né? Porque ele perde pro Makhachev, depois ele perdeu pro Tsarukyan numa decisão dividida. Então, eu acho que se ele tá forçando uma revanche, o Makhachev já mostrou que não tá afim dessa revanche, seja lá por qualquer motivo que seja. O Topuria vem e atrapalha o Charles, entendeu? O fato é esse, né, do ponto de vista do Charles. Então, eu, no lugar do Charles, tenho que forçar uma luta no mesmo momento que esses caras, para eu não perder o meu status de próximo postulante a cinturão, né? Porque senão, numa dessa, de repente, essa luta é casada, vamos dizer assim, para junho. Qual será a próxima disputa de cinturão? Lá em dezembro? Aí a gente tá falando do Charles um ano parado. Isso se for ele o próximo, entendeu? Porque numa dessa o Topuria ganha, quem vai assumir o lugar não vai ser o Charles, vai ser o outro russo, o Tsarukyan, porque já venceu o Charles, é outro russo que provavelmente não vai querer lutar com o Makhachev, então já que o Topuria vence, então põe outro russo agora. E o Charles vai ficando para trás, passa mais de ano e meio aí sem disputar o cinturão. E querendo ou não, a gente sabe que a preocupação do UFC casando luta é venda de pay-per-view. Então, o Charles parado não tem venda, né? O Topuria tá no hype. O Charles com cinturão, com cinturão ele tinha uma evidência. O Charles com cinturão é um. O Charles sem cinturão ele já não tem a mesma evidência, entendeu? Então eu acho que pro Charles ele tem que se manter no topo da categoria para quando abrir a vaguinha ali depois do Topuria ser ele, entendeu? Não ter como questionar mais. Ah, mas o Charles já ganhou, meu irmão. Não importa, o cara tá ganhando, tá enfileirando, e aí você vai fazer o quê? Vai deixar o cara sentar o cinturão só porque ele já foi campeão? Você não vai ter mais argumento, entende? Perfeito. Olha aqui, ó. Então, só para encerrar aqui esse comentário aqui, ó, comunicação visual, ótimas análises desses monstros sagrados, Vanessa e Edson. Você sempre nos brindando com os melhores, Sandribas. Gratidão, eu que agradeço demais aqui a sua visita aqui no canal Comunicação Visual. E com certeza, Mr. Edson e Vanessa são os nossos convidados assim, ó, para vários dos episódios que nós vamos fazer daqui para frente. Toda semana nós vamos estar aqui, a gente vai até combinar com eles direitinho. Só não vamos trazer toda semana, que senão daqui a pouquinho, ó. Enjoa, né? Vão estar cobrando um dinheiro. É nada, a galera vai dar processo trabalhista, vai dar processo trabalhista aí, entendeu? Eu cobro o vínculo, hein? Cobro o vínculo. E o Edson, como tem mais tempo de comentarista do que eu, já é um profissional muito além, então sabe que o cachê dele é mais alto, né? Eu ainda tô como estagiária aqui, o Edson já é sênior já. Aí lascou. Ele vai entrar com salário de engenheiro. Isso aí. Vai entrar com salário de engenheiro.